paz do Senhor Jesus. Na semana passada, nós compartilhamos aqui dentro dessa temática que o apóstolo Aras colocou, sobre o Salmo 1, mostrando ali que aquele que tem prazer na lei de Deus, na lei quer dizer na sua palavra, e nela medita dia e noite, é comparado a uma árvore plantada junto às águas. E nós entendemos que uma árvore plantada junto às águas significa que essa árvore vai permanecer sempre com suas folhas verdes, o fruto na estação própria. Aprendemos com o profeta Jeremias de que uma árvore plantada junto às águas, quando vem o ano da sequidão, e quando vem o ano da fadiga, nós não vamos nos perturbar, porque o fruto permanecerá. Porque a árvore está plantada junto às águas. E junto às águas quer dizer, você está ali meditando na palavra de Deus dia e noite, significa que você está em constante, o sentido é esse, você está em constante relacionamento, você está em constante comunhão com Deus, de tal maneira que quando você passa por tempos difíceis, a sua árvore não, a sua vida não seca. Você não perturba, você não fica afadigado, preocupado, ansioso, perturbado. Porque, na verdade, quando estamos em oração, é que de fato estamos fazendo as coisas. Essa ideia de que é um comportamento capitalista, né? De que fazer as coisas significa aquilo que você faz fora de casa. Nós aprendemos na palavra que fazer as coisas, de fato, acontecem quando estamos em oração diante de Deus. Ali é que, de fato, nós fazemos as coisas. E depois, quando saímos e vamos para nossas atividades de família, como pai, mãe, atividades de trabalho, profissão, essas atividades, elas serão uma manifestação pública da sua vida secreta com Deus. É exatamente o que a palavra fala, de que se você está em secreto, você busca a Deus em secreto, você tem uma vida secreta com Deus, a própria palavra diz que em público o Senhor nos recompensará. Está lá em Mateus capítulo 6. Que em público Ele nos recompensará. Muito obrigado, querido. Em público Ele nos recompensará. Essa imagem, querido, se você quiser uma imagem para isso, é a árvore. Por isso que é maravilhoso o Salmo 1. Porque a grande imagem é a árvore. Ou seja, se a árvore é plantada junto às águas, significa que as raízes, o profeta Jeremias explicou, que as raízes bebem dos ribeiros, porque ela está plantada junto a um ribeiro d'água, plantado junto a um rio. Então as raízes bebem do ribeiro.
E aí diz que as raízes bebem do ribeiro, e aí fala assim, a folha não murcha, e o fruto será dado na estação própria. O que é folha? O que é folha e fruto? Folha e fruto é aquilo que é visível. E raízes? E raízes? É aquilo que é invisível. Por isso, a palavra lá em Mateus 6, Jesus ensina a oração para você fazer em secreto. Secreto é uma coisa invisível. Secreto é uma coisa escondida. Você. E aí a palavra fala que em público ele nos recompensa. O que é o público? São os frutos, as folhas. Aquilo que vai abençoar pessoas. Porque as folhas vão ser sombra para quem está cansado. E os frutos serão alimento para quem está com fome. Então você vai... O texto lá do Salmo 1 diz que tudo que você fizer prosperará. Amém? Fizer é muito bom esse verbo aí, porque está querendo dizer exatamente isso. Tudo que você vai realizar, tudo que você vai operar, tudo que você vai realizar profissionalmente, tudo que você vai realizar dentro da família, tudo que você vai realizar, tudo, prospera. Se o texto diz isso, eu posso então entender que a minha prosperidade pública começa exatamente na minha vida secreta. Por isso é muito tremendo essa questão de oração, palavra. E ainda dentro desse espírito, né? Desse tema, né? Oração, palavra. Porque, amados, olha só. Semana que vem, dia 22, será o nosso último domingo para esse tema. Para esse tema não, para essas ministrações. E aí, quando chegarmos no próximo domingo, dia 22, eu quero, eu não diria ajudar, mas eu quero trazer uma certa referência, podemos dizer assim, vocês terem uma referência de como na prática, como fazermos isso. E eu gostaria que a gente orasse até nessa ocasião pelas situações, pelas nossas dificuldades de ter esse momento de oração e da palavra. Porque vocês não sabem, olha, meus queridos, se a palavra fala de uma riqueza tão grande que há nesse momento, vocês não sabem a batalha espiritual que existe para que você não tenha um momento desse. Porque se tudo que você vai ser será reflexo de sua vida secreta, então o segredo está nesta vida secreta, a qualidade dela. Por isso, na semana que vem, eu quero abordar com os irmãos aqui a praticidade disso. Mas eu entendo que para chegarmos lá, precisamos passar pelo que nós já passamos e pelo que vamos passar hoje. Porque quando a gente chega na prática quer dizer, quando vamos fazer alguma coisa que a Bíblia nos orienta para fazer, a Bíblia nos mostra, antes disso, o porquê fazer isso. Por que praticar dessa maneira? Porque senão, queridos, a nossa prática fica sem sentido. Fica sem entendimento bíblico. Toda prática que não tem entendimento bíblico torna-se uma prática religiosa, vazia e sem significado. Daí estamos passando por esse entendimento. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre
Porque, na verdade, esse assunto da oração, esse assunto de abrir as Escrituras e meditar na palavra, e esse assunto de orar, por que eles nos são apresentados? Por que são requeridos de nós? Por que são requeridos de nós que a gente tenha essa prática da oração e da palavra? Eu entendo pelas Escrituras que isto é requerido de nós por causa da nossa nova natureza. É disso que eu quero falar hoje. A nossa nova natureza. E eu gosto de usar a palavra natureza, porque natureza mostra que aquilo que será então, aquilo que faremos então, faremos porque é natural. Daí a palavra natureza. O que a gente faz porque é natural desta nova natureza. Ou seja, é próprio. Não é uma coisa da religião. Não é um hábito ou um comportamento da religião cristã ou religião evangélica. Não. É interessante que acabou por se tornar a oração e a meditação nas Escrituras, acabaram-se por se tornarem exigências e regras religiosas. E por causa disso, essas regras, elas estão impregnadas, elas estão revestidas desse caráter religioso. E o caráter religioso é um caráter de obrigatoriedade. É aquela coisa assim de você tem que fazer, você tem que praticar, porque você agora é um cristão. Entende? E eu vou dizer uma coisa. A primeira coisa que já acontece é a perda de prazer em realizar. Diga se não é. É chato. Tudo aquilo que é revestido de uma regra comportamental é chato, é pesado, é vazio, é seco, é sem graça. Não tem graça. E é interessante como esse assunto, ao longo de todos os ensinamentos dentro da história da igreja, esse assunto sempre foi posto como algo assim, num tom de regra, num tom de obrigação. E, portanto, a consequência normal é porque você tem que orar. Tem que orar porque tem que orar. Porque eu tenho que meditar na palavra. Porque tem que meditar. E o que eu considero mais lindo no Evangelho, amados, o mais lindo no Evangelho, é porque o Evangelho não é uma regra comportamental. Evangelho não é algo que, não é um conjunto de regras boas para se viver. É interessante quando o Senhor Jesus ensina o Sermão da Montanha, assim conhecido, lá em Mateus 5, 6 e 7, que ele quer ensinar um modo de vida, e no ensino dele está incluída a oração, porque a oração está no capítulo 6. Mas ele quer mostrar um modo de vida
que vai além da medida dos fariseus. E por que além da medida? Porque os fariseus, eles eram rigorosos. Rigorosos. Por causa do peso que a religião impunha sobre eles. E você vai observar que em todo o sermão, em todos os 3 capítulos, todos os assuntos do Senhor Jesus ali, ele está voltando para o coração da pessoa. Ele volta tudo para dentro do coração. Enquanto a religião, ela é exterior. Ou seja, ela se apega ao fato do seguinte: se eu encontrar alguém de joelhos e com as mãos assim, a religião diz que essa pessoa está orando. Mas eu posso estar pensando aqui em 1000 coisas. Agora pensei aqui, o que eu vou fazer hoje de tarde? Com quem meu time vai jogar? Eu não sei. Mas a religião é interessante que ela se apega bastante a isso. Então, se você abriu as Escrituras e leu, a religião entende que você está cumprindo exatamente o que lhe foi determinado e ordenado para cumprir. No entanto, o Senhor Jesus, ele mostra que ele vai além. Ele quer falar do coração. E o que é maravilhoso quando fala do coração é porque vai ser algo que faz parte da vida. O coração é de onde procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23 fala sobre isso, que do coração é que procede as saídas da vida. Então, do coração é que as coisas se tornam naturais. Por isso que é interessante Jesus falar assim: quando você for orar, entra em teu quarto, fecha a porta. E aí, queridos, não tem ninguém olhando para poder configurar que você está numa posição de oração. Não, você pode estar deitado, você pode estar em pé, você está sozinho. Então, quando você está sozinho, não tem valor algum as expressões exteriores. O que está sozinho ali agora, ele diz assim: ora em secreto. E o Pai que vê em secreto, primeiro ele diz, e o Pai que está em secreto, você vai orar ao Pai que está em secreto. E você vai fazer isso em secreto, orando ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto. Você veja que tudo é secreto. Ele lhe recompensará em público. Então, nós precisamos passar por isso agora. Não podemos valorizar demasiadamente o estar assentado com a Bíblia aberta. Qual o versículo melhor para ler? Será que eu devo colocar um louvor lá no meu CD e ouvir assim um louvor de adoração para o ambiente ficar propício?
Chegaremos a isso, como eu disse, na próxima semana. Mas eu não posso valorizar isso, porque senão nós vamos estar seguindo uma regra religiosa. Vamos estar praticando isso, porque isso não é difícil fazer, mas não significa necessariamente que fazer isso é ter comunhão com o Senhor Deus. Por isso, precisamos passar por isso aqui agora, de que falar de oração, falar da palavra, meditação na palavra, tem que necessariamente falar de são coisas, são atos, são atitudes próprias da natureza, da nova natureza. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, por favor, no capítulo 3 do Evangelho de João. No versículo 3. João 3:3. Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus faz uma declaração para Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, ele era um mestre da lei. E ele se apresentou ao Senhor Jesus, dizendo: mestre, tu és mesmo aquele que é vindo de Deus, porque ninguém faria obras tão maravilhosas como o Senhor faz. Aí Jesus responde a ele dessa maneira: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse texto está mostrando uma necessidade que não só Nicodemos tinha, mas cada um tem. E isso é essencial para qualquer atividade que vamos realizar, seja oração, seja meditação na palavra, ou seja qualquer outra atividade. É essencial passarmos por esse texto aqui. Porque o texto está falando assim: se alguém não nascer de novo, essa expressão de novo, ela é boa. Ela é boa. A palavra nascer de novo é uma palavra que traduz bem o que se quer dizer. No entanto, a palavra usada ali para nascer de novo, na verdade é anoten, palavra grega anoten, que vem dessa palavra ano. Ano quer dizer para cima, algo que é do alto, algo que é de cima. Então, nós poderíamos traduzir no sentido mais literal o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, se alguém não nascer de cima, não poderá ver o reino. Eu vou tomar essa expressão, nascer do alto, para você poder agora ter um entendimento, queridos, como é que isso afeta a nossa atividade de oração e a nossa atividade de abrir as Escrituras e meditar nelas. Porque se eu estou dizendo que essas duas ações
elas são próprias da minha nova natureza. Eu posso agora então entender por que então eu devo orar. Por que então eu devo abrir as Escrituras? Porque a minha nova natureza é uma natureza do alto. É uma natureza de cima. Eu vou precisar agora, para juntar com João 3,3, de Colossenses 3,1. Colossenses 3,1. Esse texto agora, ele é fundamental para o nosso entendimento. Colossenses 3,1. Observe que, amados, as Escrituras, os ensinos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele sempre trabalha em cima disso. Primeiro, quem é você? Quem é você quer dizer, qual é a sua natureza? Qual é a sua identidade? É primordial nos ensinos da palavra, é primordial definir quem é você, qual é a sua natureza, qual é a sua identidade. É primordial isso. Por quê? Porque todas as coisas, as demais coisas que lhes serão exigidas, estão entranhavelmente. Quer dizer, estou falando dessa maneira aqui, é só para chamar a atenção da palavra. Porque eu sei que não precisa falar dessa maneira. Mas é só para chamar a atenção da palavra. Todas essas demais coisas exigidas, elas estão entranhavelmente relacionadas com a sua natureza. Com a sua identidade. Com quem é você. É isso que é maravilhoso nas Escrituras, viu? As Escrituras não trazem para você primeiro a regra. Primeiro traz para você a mudança de natureza. A transformação do coração. E então, aquilo que chamamos de mandamentos, aquilo que chamamos de regras, ou qualquer coisa parecida com isso, elas serão consequências desta natureza. Desta transformação do coração. Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque isso vai revestir as minhas atividades daquilo que é natural e próprio da minha natureza. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim, se, talvez não seja a tua experiência, é muito bom esse se, pois. Se, pois, aí é coisa maravilhosa. Porque primeiro ele vai mostrar se de fato aconteceu com você e comigo essa experiência transformadora. Qual é? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Amados, isso é um negócio maravilhoso. Queridos, isso é tremendo.
Ele está dizendo, se você teve a experiência de que a ressurreição de Cristo foi também a sua, se você tem a experiência de fato de que tudo que aconteceu com Jesus aconteceu com você, ele vai então nos dizer o que faremos diante dessa nova identidade. Ele vai dizer, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que então é próprio? O que será natural daquele que ressuscitou com Cristo? O que será da natureza e o que será próprio daquele que ressuscitou com Cristo? É o que ele vai agora ordenar. É uma ordem. Ele diz então assim, buscai as coisas que são de onde? Que são de onde? De cima. Por que eu vou buscar as coisas que são de cima? Por quê? Por que, amados, eu devo, a palavra é essa, dever, porque ele está usando buscai. Está no modo imperativo, então é um dever. Por que então eu devo buscar as coisas que são de cima? Amados, buscar as coisas que são de cima, isso é oração. Ele está falando de oração. Ele está falando de oração. Porque é pela oração que nós buscamos as coisas que são de cima. A pergunta é, por que eu devo orar buscando as coisas que são de cima? Porque eu sou nascido de cima. Você consegue perceber isso? Por isso que eu disse a você que João 3:3 está ligado com Colossenses 3:1. João 3:3 diz, em verdade vos digo, é necessário nascer de cima. Nascer de novo é nascer de cima. De cima quer dizer, é nascer das coisas dos céus, é nascer do alto, é nascer do próprio Deus. E por que eu sou um nascido de cima? Eu devo buscar as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí o verso 2 diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 3, porque morrestes. Olha aí. Ele está novamente dizendo assim, por que eu devo pensar nas coisas que são do alto, de cima, e não nas que são da terra? Porque você morreu. Primeiro ele está falando, você morreu. Olha que o verso 1 inicia, se pois ressuscitastes. Ressurreição. Aqui ele fala, porque morreu, morte. O que ele está falando? Ele está falando de algo que aconteceu com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Mas o evangelho que me salvou, me ensinou que o que aconteceu com Jesus aconteceu comigo. Então, se ele morreu na cruz, eu morri. Se ele ressuscitou, eu ressuscitei. O Espírito Santo que veio para dentro de mim, porque quando eu nasci de novo, queridos,
O nascer do alto significa nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio do alto. A Bíblia diz que só depois que Jesus subiu é que ele enviou a promessa que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio do alto, entrou em mim e fez com que eu pudesse nascer do alto. Eu nasci de novo, eu nasci de um poder que veio de cima. Por isso, as coisas que são de cima me são próprias. Aleluia. Aleluia. Aqui tinha que falar aleluia em pelo menos umas 5 línguas diferentes. Aleluia. E no final é aleluia mesmo. Aleluia. 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 Olha como é que a palavra de Deus nos trata. Ele está dizendo assim: buscai as coisas que são do alto, porque você já ressuscitou. Pensai nas coisas que são do alto, porque você já morreu. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. As coisas do alto nos são naturais. Por que naturais? Por causa da nossa nova natureza. Eu uso a palavra sobrenatural de maneira muito normal. Eu uso, porque nós entendemos o sentido. Sobrenatural é sobre o que é natural. Mas quando eu leio a palavra e começo a observar, eu digo assim: não existe o sobrenatural. Mas é claro, eu uso o sobrenatural, eu sei que existe o sobrenatural no seu sentido, na carga em que a palavra carrega. Sobrenatural é sobre as coisas que são naturais aqui, humanas e tal. Mas se você for observar nas Escrituras, você vai dizer assim: o que é natural? É aquilo que é próprio da natureza. E se a minha nova natureza é de cima, as coisas do alto me são naturais. Se eu aqui orar, nós temos pessoas aqui, talvez alguns de credos diferentes. Mas se eu chegar para você e disser assim: Shekalabalabahá de kamalabás, de que dele kalamahaya, ou de kalalabahaya she, do que de la barra, ou de kamalabahá do komoloborro she de kimalabás. O apóstolo Paulo me orientou que eu não devo fazer isso. Mas eu o desobedeci e fiz. Orei numa outra língua, que nenhum de nós entende, nem eu. E a Bíblia diz que é necessário que haja um intérprete no meio. O intérprete quer dizer alguém que transforme o que foi dito agora em algo inteligível, para que todos saibam o que foi orado. O apóstolo Paulo diz que se não houver esse intérprete, então aquele que está falando nesta outra língua, fale baixinho consigo mesmo. Para quê? Para não escandalizar uma pessoa nova que está chegando na reunião. O cara acabou de chegar aqui. Senta do seu lado. Aí você vira para ele. Aí ele vai querer ir embora, não voltar mais nesse lugar.
A Bíblia diz que essa língua é língua dos anjos. Eu aprendi a falar português quando eu nasci pela primeira vez. E eu sempre tomei o português como uma língua natal, uma língua natural, porque é própria do lugar onde nasci. Mas se a Bíblia diz que eu nasci de novo, e eu nasci de cima, eu nasci de um lugar que tem uma língua também, e se este lugar me é natural, é normal que eu tenha um idioma deste lugar. O que me faz achar essa língua estranha é o fato de estar acostumado demais com o português. Porque, se olhar pelo avesso, alguém que fala nessa outra língua vai entender que o português é uma língua estranha. O fato de você, desde que você nasceu, estar acostumado como as coisas são, não significa que a realidade das coisas é somente aquilo com o qual você está acostumado. Por isso, quando eu chego e começo a fazer uma oração, ou abro as escrituras para... Não é uma coisa religiosa, estranha, anômala. Dentro da realidade física, a pessoa pode interpretar a minha oração. Imagina você estar no seu trabalho, uma decisão para ser tomada, e aí a pessoa fala com você, e aí, o que você acha? Para onde a gente vai? Aí você fala assim, dá um tempo, 5 minutos, que eu vou ali orar. Eu não sei qual é a reação, mas eu imagino que um ou outro deve ficar ou estranha, tem um outro que compreende, tem um outro que acha estranho, tem outro que acha esquisito. Mas o certo é que não é normal isso ser feito. No entanto, quem está fazendo isso, para quem está fazendo, aquilo lhe é natural. Porque está relacionado com a sua natureza. E a sua natureza veio de cima. Então, por isso, ele precisa buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. O que vai ser sobrenatural é você tentar viver nessa terra seguindo as coisas e os formatos e as regras dessa terra. Isso é sobrenatural. Mas você viver segundo o alto, segundo as coisas que Deus vai revelar, então aquilo é natural, porque aquilo é próprio da minha nova natureza que eu recebi de cima do próprio Deus. Por isso é que sou filho de Deus e tenho dentro de mim a natureza e a vida do próprio Deus. Por isso, quando eu abro as escrituras para ler ou vou orar, estou realizando algo que é próprio de mim. E ai de mim se não o fizer, porque então eu estarei fazendo e andando segundo aquilo que não me é próprio. Eu estarei contrariando a minha natureza. Amados, a vida daquele que nasceu do alto gira em torno daquele que está no alto. E, portanto, as medidas são outras, as regras são outras, a visão é outra, a percepção é outra, e os resultados são maravilhosos e sobressalentes. Eu queria dar uns exemplos para vocês aqui,
de como a vida de alguém que é filho daquele que está no alto, gira em torno daquele que está no alto. Eu queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 11. Queria fazer a leitura dessa passagem. Deuteronômio 11, versículo 10 ao versículo 14. Deuteronômio 11, versículo 10 ao versículo 14. Veja como é a vida daquele que vive de cima. Olha que coisa aqui. O Senhor Deus está falando para o povo a diferença entre o Egito e Canaã. São dois lugares, o Egito e Canaã. Mas mais do que dois lugares, são duas formas de vida. São duas maneiras de fazer a mesma coisa. Olha, pois a terra na qual estás entrando, está falando de Canaã, para a possuirdes, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com o vosso pé como a uma horta. Mas a terra a que estáis passando para possuirdes é terra de montes e de vales. Da chuva do céu bebe as águas. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Até aqui, a gente vai continuar. Observa, ele está falando de dois modelos, dois tipos de vida. Ele está dizendo assim, a terra do Egito, de onde eu tirei vocês tinham que semear e depois vocês tinham que regar a terra como alguém, ele diz, olha aqui, como com o vosso pé, como a uma horta. Por quê? Porque o Egito é escasso de chuva. E tinha um rio Nilo que alimentava as lavouras. Então eles tinham que canalizar a água do Nilo para as lavouras. E eles usavam o pé. Mas aí o Senhor diz assim, mas a terra para onde eu estou enviando vocês, que é Canaã, é terra de montes e de vales, e da chuva do céu bebe as águas. Ele está falando assim, olha, lá na terra de Canaã, para onde eu vou levar vocês, lá é da chuva do céu. Não é do Nilo, não é de um rio que vem as águas, mas elas vêm da chuva dos céus. Muito bem. Se vem da chuva dos céus, não temos acesso. Veja o problema de São Paulo, né? Essa seca, necessitando tanto de chuva, chuva, chuva. O que fazer? Todas as tecnologias se encontram impotentes, limitadas, debilitadas. Por quê? Porque é da chuva dos céus que bebe as águas. Tem que chover. Agora a água vem de cima, a água vem do céu, a água vem das nuvens, a água não vem do Nilo. Agora o que podemos fazer?
Veja o versículo 13. E há de ser que, agora começa aqui, ó. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que eu hoje te ordeno. Qual é o mandamento? O mandamento de amar. Meu Deus, de amar. Olha, ele vai explicar aqui como é que vai vir a chuva, viu, do céu. Porque se vocês não podem trazer a chuva com o pé, porque para onde vocês vão, a água não vem de um rio, a água vem da chuva, como é então que eu vou ter acesso a essa chuva? Ele vai dizer, se vocês obedecerem ao mandamento, qual é o mandamento? De amar! De amar! Veja para onde está indo aqui. Para onde está indo a causa, a razão, o motivo. Como é que agora que teremos chuva? Se obedecer o mandamento de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, versículo 14, darei a chuva. Darei a chuva. Porque essa terra para onde vocês vão, ela bebe da água da chuva. Então, eu darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Sabe para onde o assunto foi? O assunto foi para a minha relação com o meu Deus. Eu sou nascido dele. Logo, eu sou seu filho. Logo, eu tenho comunhão com ele. Agora, minha vida gira em torno daquele que está no alto. E as coisas vêm da minha relação com ele. Tem uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Quando eu falo assim, irmãos, precisamos meditar na palavra, precisamos orar mais. Amados, isso são expressões de amor. De amor. Por isso, está longe disso aqui ser uma regra religiosa. Mas são manifestações de amor, são atos de amor. Amor ao Senhor Deus. Por último, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no profeta Ageu. Ageu. Capítulo 1. A partir do versículo 5. Ageu 1, a partir do verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Considerai quer dizer, ajuste os teus caminhos, acerta o teu modo de andar. Versículo 6.
tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Olha aqui. Ele está falando de uma insatisfação que o povo está vivendo. O povo está semeando bastante, não falta semente. Mas quando vai colher, colhe pouco. Observe que o povo está comendo, mas não está fartando. Ou seja, não sente satisfeito com o que come. É mais ou menos assim. Você tem uma bela cama, você tem um ótimo colchão, você tem um excelente travesseiro, mas você não consegue dormir. Não tem tranquilidade, não tem descanso, não tem sono. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Olha que coisa. Ele está dizendo aqui que os céus estão... Os céus seguram o orvalho, retêm o orvalho, e a terra retém o fruto. Queridos, falar isso para Israel é falar diretamente da economia de Israel, é falar da vida da agricultura, é falar da pecuária. Israel, a economia de Israel, aqui, nesse tempo do profeta Ageu, girava em torno do que plantava, do rebanho, de tudo. Nós não temos hoje, talvez você não trabalha em áreas ligadas a isso, mas nós temos os nossos trabalhos, as nossas atividades. Então ele está dizendo assim, olha, não vai chover, e também o fruto não vai nascer. E por que isso? Porque vocês, cada um está cuidando da sua própria vida, mas abandonaram a minha casa. E o que significa casa? Naquele tempo, casa é porque eles abandonaram a reconstrução do templo, que era a casa de Deus. Mas hoje, o que seria abandonar a casa? É não dar mais importância para a presença de Deus. Isso quer dizer o quê? A minha vida de oração, a minha vida nas Escrituras, eu não estou dando mais importância à presença de Deus. A qualidade da minha vida de oração e de Escrituras é uma qualidade rasa, é uma qualidade fraca, é uma qualidade desordenada, desorganizada. Eu não valorizo a presença de Deus.
Ao mesmo tempo, eu quero cuidar muito da minha vida, cuidar muito da minha casa. Eu quero, ao mesmo tempo, ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo filho, ter um ótimo emprego, uma ótima profissão. Estou lutando com todas as forças que eu tenho para que todas essas atividades minhas prosperem e eu faça o melhor. No entanto, você abandonou a casa, a exemplo daqueles naquele tempo, do profeta Ageu. E por quê? E qual a relação que existe entre a casa, a presença de Deus e a terra? É porque agora tudo que eu faço gira em torno dessa vida que é do alto. Minha vida agora é uma vida nova que vem de cima, do alto. E tudo que eu realizo agora gira em torno daquele que está sentado no trono. Tudo. Veja o quanto isso é tremendo. Veja o quanto precisamos restaurar esse aspecto da nossa vida. E eu diria a vocês que esse aspecto é uma expressão de amor. Esse aspecto da nossa vida, a vida de oração, a vida da palavra, é um aspecto próprio da nossa nova natureza, é um aspecto, é uma expressão de amor. Vamos orar?